com você. Quem já não teve essa dúvida? Qual teste da Covid eu devo fazer se estiver com suspeita da doença? O rápido? O teste do cotonete? O antígeno ou o sorológico? Tudo depende da data em que os sintomas começaram. Cenário de destruição depois de um acidente em Campo Grande. 3 carros envolvidos, uma criança lançada para fora de uma caminhonete, 5 adultos feridos e um poste quebrado. Uma final sem torcidas no estádio. Águia Negra e Aquidauanense disputam amanhã o primeiro jogo da decisão pelo Campeonato Estadual de Futebol. E a história de Natal do Arthur, o menino que descobriu o endereço do Papai Noel. Agora no MS2. Começamos com os números da Covid. Chegamos a 120.395 casos em Mato Grosso do Sul. Olha só, nas últimas 24 horas foram mais 1.316 confirmações. Mato Grosso do Sul registrou 23 mortes por Covid nas últimas 24 horas, mas na matemática isso significa quase uma morte por hora. Só que a vida não é uma estatística, não é mesmo? Na vida real são 23 pessoas que perderam a luta contra a doença, 23 histórias interrompidas por causa da pandemia, 23 famílias que vão passar o Natal e o Ano Novo sem um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um tio, uma avó em casa. Nós precisamos interromper essa rotina de mortes e só vamos conseguir isso com a participação de todos, juntos, usando máscara, praticando distanciamento social, evitando aglomerações. A gente tem aqui, as cidades onde essas mortes aconteceram. Foram 10 em Campo Grande e cada um desses municípios aqui que eu vou citar teve uma morte. Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bataguaçu, Camapuã, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Nova Andradina e Rio Negro. A polícia investiga se uma disputa de racha teria sido a causa de um acidente ontem na Avenida Consul Assaf-Trade, em Campo Grande. O que se viu depois do acidente foi um cenário de destruição. Havia destroços de veículos e combustível derramado no asfalto. Uma caminhonete tombou na pista e um poste simplesmente foi derrubado. Equipes dos bombeiros e do SAMU se desdobravam para socorrer os feridos, em meio aos olhares perplexos de quem passava pela avenida. Meu Deus do céu, hein, cara? Jesus amado, hein? 3 carros se envolveram na batida. Pelas informações da Polícia de Trânsito, 2 carros seguiam no sentido centro-bairro. Um dos veículos bateu na traseira de uma caminhonete que fazia o retorno. O motorista do terceiro veículo perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central da avenida e atingiu um poste. Toda a dinâmica do acidente está sendo investigada pela polícia. 6 pessoas tiveram ferimentos. As vítimas foram levadas para a Santa Casa e unidades de emergência, 2 com ferimentos mais graves. Uma criança que estava na caminhonete foi lançada para fora do veículo e, por sorte, sobreviveu sem ferimentos graves. Segundo a polícia, os ocupantes estavam indo viajar para pescar e levavam na bagagem varas e latas de bebidas lacradas. A polícia investiga se os motoristas dos outros 2 veículos estavam disputando racha. Segundo a Santa Casa, 2 homens foram atendidos ontem à noite e liberados. Um terceiro está em observação. Não temos informações ainda sobre o estado da criança e outros 2 adultos que estavam nos carros. Em instantes, a gente tira dúvidas sobre contratos de trabalho durante a pandemia. E ainda, entenda quais são e como funcionam os testes que detectam a Covid-19. Amanhã, o último domingo antes do Natal, em Corumbá, as lojas estarão autorizadas a abrir. O Agnaldo Soares tem as informações para a gente direto lá do Pantanal. Agnaldo, boa noite para você. Olá, Evaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está de olho no MS2. Essas lojas vão funcionar das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite.
Só que essa abertura ela é facultativa, vai da decisão do comerciante querer abrir a loja amanhã ou não. A FEComércio fez uma pesquisa e a expectativa é que os consumidores brasileiros movimentem cerca de 28 milhões de reais aqui em Corumbá e também em Ladari. Os consumidores bolivianos também estão sendo muito aguardados pelos comerciantes brasileiros, isso porque eles representam de 30% até 70% do faturamento. A gente tem visto que a maioria da população está cumprindo com a obrigatoriedade do uso da máscara aqui nas ruas centrais da cidade. A Associação Comercial de Corumbá reforça que os consumidores planejem suas compras e evitem o horário de maior movimento para evitar as aglomerações nas calçadas e também nas lojas. Agora a gente vai ver imagens ao vivo aqui do centro de Corumbá. O pessoal tem 1h30 ainda para aproveitar para as lojas abertas. Muita gente indo embora, mas muita gente chegando para aproveitar esses 90 minutos em que as lojas aqui do centro da cidade continuarão abertas. O horário de funcionamento das lojas aqui em Corumbá é autorizado até às 8 horas da noite durante todo o mês de dezembro. Edevaldo. Tá certo, Agnaldo Soares falando ao vivo de Corumbá. Obrigado pelas suas informações. Bom fim de semana para você. Em Dourados, o comércio também vai abrir neste domingo, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. A autorização foi publicada num decreto municipal ontem à tarde. A prefeitura informou que a abertura das lojas por mais tempo ajuda a evitar aglomerações neste fim de ano. Em Campo Grande, o comércio fica aberto hoje até as 9 horas da noite. Laura Toledo está ao vivo conosco. Laura, o que você traz de informações para a gente sobre o comércio? Boa noite, Edevaldo. Boa noite a todos. Bom, considerando que estamos no último fim de semana antes do Natal, até que o movimento não é muito intenso, né? Comparando com anos anteriores, quando não vivíamos em uma pandemia. Mas até que as ruas têm bastante gente. Nas quadras da Rua 14 de Julho, a quantidade de pessoas é grande, em outras nem tanto assim. E lembrando que, segundo regras da prefeitura aqui da capital, o limite de pessoas em cada estabelecimento comercial é de até 40% da capacidade de lotação. E os lojistas devem oferecer o álcool em gel para os clientes. Amanhã, no domingo, as lojas, o comércio em geral deve abrir das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Se você precisar sair de casa, fazer compras de presente, de produtos da ceia de Natal, se proteja, proteja quem você ama e use a máscara. Edevaldo. Laura, muito obrigado pelas suas informações. Boa noite para você. As dúvidas sobre os testes que detectam a presença do coronavírus continuam. São 4 tipos. Você sabe a diferença entre eles? Veja aí na reportagem. Existem diferentes testes para diagnosticar se a pessoa está com o novo coronavírus. O RT-PCR é esse teste aí que usa um tipo de cotonete bem grande que colhe amostras de secreções nas narinas e na garganta. Detecta o vírus e esse exame revela se a pessoa está com o novo coronavírus naquele momento que fez a coleta. O ideal é que você faça nos primeiros dias de sintomas, principalmente entre o terceiro e o sétimo, mas pode ser feito também no primeiro e no segundo dia. Este é o exame que diz se você está com a doença agora. Já o teste rápido sorológico é feito com uma gotinha de sangue e serve para saber se a pessoa teve contato com o novo coronavírus. Como é a resposta do nosso organismo ao vírus, ele leva alguns dias para positivar. Então, o teste sorológico, ele vai ficar positivo depois do 7º, principalmente depois do 10º dia da doença. Então, o teste sorológico, eu estou olhando para o passado, né? Quando ele dá positivo, significa que a pessoa teve a doença há mais de 10 dias. Mas esse teste rápido da gotinha de sangue não é um aval e indica sem erro que está positivo ou negativo. É um teste que faz a pesquisa de anticorpos, o IgG e o IgM. Tem muitas pessoas que estão fazendo, buscando o diagnóstico do Covid-19 com esses testes no momento da fase aguda. A pessoa não tem uma resposta correta, não tem uma resposta fidedigna e ela tem que estar atenta, se permanecer sinal, sintoma, ela tem que procurar uma outra, ele não tem que ser usado como um único critério diagnóstico. Outro tipo de teste para diagnosticar a Covid-19 tem sido feito é o teste rápido antígeno, que é feito com uma amostra de secreção do nariz. Este teste rápido, ele também vê o pedaço do vírus,
tá? Aí ele é semelhante ao RT-PCR, você deve fazer no começo dos sintomas. A vantagem dele é que ele sai mais rápido, só que ele tem que ser confirmado com o PCR, que ele é menos sensível e específico. Ainda tem o exame que a pessoa faz, mesmo sem ter qualquer sintoma. É preciso coletar o sangue no laboratório. Também é feita uma análise sorológica. Este exame é para saber se você já teve contato com o vírus, tá? Só que esse exame, ele dá muito falso positivo. O que é isso? O exame dá IgG positivo, mas na verdade você não teve a doença. O exame sorológico sem a correlação clínica, ele tem uma validade baixa. Ele pode enganar, ele pode dar uma falsa sensação de segurança, que a pessoa já teve e não precisa se prevenir e pega depois. A procura por testes aumentou tanto que os drive-thrus que fazem a testagem pública tiveram de ampliar a sua capacidade. E até nos laboratórios privados também tem muita gente querendo fazer a testagem para saber se tem ou se teve o novo coronavírus. Mas os especialistas alertam. Essa testagem é uma fotografia daquele momento em que as amostras foram coletadas. Porque a pessoa pode coletar a amostra, recebe um resultado negativo, mas depois de fazer o teste teve algum comportamento que se expôs ao risco e pode estar aí com o vírus sem saber. Um resultado negativo, ele pode ser alguma coisa, algo que pode te dar uma tranquilidade, uma segurança, mas ele não é um aval para você aglomerar, para você estar perto de pessoas de uma forma descuidada, de pessoas com comorbidade. Então, ela pode estar com algum sintoma e fazer um teste, mesmo que seja o padrão ouro, e ter uma oscilação ali de carga viral e ela ter um falso negativo. Ontem, 18 de dezembro, foi o último dia para as empresas quitarem o 13º salário dos colaboradores. No ano da pandemia, o governo editou uma medida que permitiu que empresas reduzissem a carga horária e o salário ou mesmo suspendessem temporariamente o contrato de trabalho. O advogado trabalhista Ricardo Sitorski está com a gente para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Etevaldo. Boa noite a todos. Olha, mesmo com a pandemia, não houve, então, assim, uma mudança nessas datas de pagamento do 13º? Bem, Etevaldo, quanto às datas de pagamento, não houve alteração, né? As empresas, elas continuam com essa prerrogativa de fazer o pagamento em até 2 parcelas, sendo que uma parcela deveria ter sido paga até 30 de novembro e a última parcela, em tese, até 20 de dezembro. Só que como dia 20 de dezembro caiu agora num domingo, o pagamento deve ser antecipado até o dia 18, até ontem. Agora tem um detalhe, por conta dessa pandemia, muitas empresas ainda não quitaram a folha do 13º. Como é que o trabalhador deve proceder nesse caso? Bem, as empresas de fato deveriam quitar até o dia 18, mas como você disse, tem essa baixa no caixa das empresas, né? O trabalhador ele deve aguardar no mínimo até segunda-feira para esperar e saber se esse pagamento vai ser feito de forma tempestiva até segunda-feira. Caso contrário, o trabalhador deve buscar os seus direitos, deve buscar o pagamento imediato sob pena de pagar com juros, sob pena de a empresa pagar com juros esse valor de 13º desse ano. Uma situação que também gera muitas dúvidas, né? Como é que fica a situação de quem, por exemplo, teve o contrato de trabalho suspenso? Aqui em Mato Grosso do Sul são cerca de 50 mil trabalhadores nessa situação aí. O governo federal ele editou uma nota explicativa sugerindo que as empresas que fizeram a suspensão dos contratos de trabalho devem pagar o 13º de forma proporcional aos seus empregados. Ou seja, se o trabalhador trabalhou durante 6 meses nos últimos 12 meses, ele deve receber só a metade do seu 13º. Quanto às empresas que optaram por redução proporcional de jornada, essas empresas devem pagar o 13º de forma integral aos seus trabalhadores. Não deve haver corte de 13º. Só no caso de suspensão, no caso de redução, não. Tá certo, doutor Ricardo, muito obrigado pelas suas informações. Bom fim de semana para você. À disposição sempre. Depois do intervalo, nós vamos falar de campeonato estadual de futebol. Está quase tudo pronto para a primeira partida, mas só falta um detalhe aí para Águia Negra e Aquidauanense ficarem mais felizes. A presença de quem faz a festa mesmo lá nas arquibancadas. Faltam 6 dias para o Natal, mas pelo menos na casa do Arthur,
O presente já chegou. Mas olha só, quem é o Arthur? É um menino que descobriu o endereço do Papai Noel. É isso aí, uma delegacia aqui de Campo Grande que estava fazendo uma campanha para arrecadar brinquedos. Mas não foi brinquedo que ele pediu. Essa aqui é a cartinha que o Arthur trouxe pessoalmente aqui na delegacia. Eu vou ler um trechinho para vocês. Querido Papai Noel, meu nome é Arthur, tenho 6 anos, moro com minha mãe e meus 4 irmãos. Esse ano me comportei bem, ajudei minha mãe em casa, até porque não fui muito à escola, né? E você, como foi seu ano? Espero que esteja se cuidando, esse vírus é muito perigoso. Queria muito ganhar brinquedos, mas minha mãe não está trabalhando. Estamos felizes, mas queria ficar ainda mais. Aqui dormimos 3 em um colchão. Sei que cama é cara, mas o que o senhor me der, já fico feliz. Uma cartinha que emocionou todos da delegacia e a gente se uniu para comprar o presente dele, que ele pediu para o Papai Noel, que é uma cama, porque ele dorme no chão. E hoje pela manhã a cama já estava prontinha para ser entregue. E o melhor, com destino certo, a casa do Arthur. Apesar da timidez, o brilho nos olhos não escondeu que por aqui a felicidade do Natal já chegou. Arthur, olha a sua cama, olha a sua cama. Aqui, meu amigo. Aí, novinha. Na hora que os policiais aqui da recepção, né, do atendimento ao público, receberam essa carta, eles imediatamente subiram à minha sala e falaram: doutor, nós temos que atender isso aqui. Realmente é emocionante, é um pedido assim que nos tocou. Arthur vai dormir gostoso na noite de Natal. Vamos falar então sobre a previsão do tempo. O domingo será de sol entre muitas nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva isolada. Vamos aos detalhes aqui na tela. Olha aí, chegando pela região sul, em Iguatemi, mínima de 25, máxima de 35 graus. Tem previsão de 12 milímetros por lá. O tempo continua um pouquinho abafado por lá. Mesma situação parecida de Dourados, máxima de 34 graus, com previsão aí de 10 milímetros. Chuva a qualquer hora do dia. Porto Murtinho, ali na região sudoeste do estado, mínima de 26, máxima de 39 graus, abafado, 8 milímetros. E aí lá na região nordeste do estado, chuva de 10 milímetros em Costa Rica. Vamos ver como é que fica então o tempo em Campo Grande. De manhã, mínima de 24, possibilidade de chuva de 70%. À tarde, sobe para 34 graus, aí na verdade, né? E em Campo Grande, à noite, faz 29 graus. Amanhã, às 3 da tarde, Águia Negra e Aquidauanense começam a disputar o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A partida você vê aqui na TV Morena. Pena que a gente vai sentir falta de quem é a razão desse futebol. O futebol, um dos espetáculos mais bonitos e apaixonantes. A torcida sempre foi um dos grandes destaques desta festa e, de repente, o esporte precisou se reinventar. O improvável virou realidade. Futebol sem torcedor nas arquibancadas. A gente sabe que quem faz o espetáculo no futebol sempre foi a torcida. Mas a gente fica aí na esperança, a gente sabe que o momento é difícil, mas fica na esperança que logo, logo tudo vai voltar. As 3 vezes que o Águia Negra levantou a taça do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Alex estava lá no estádio. Ano passado ele até criou a Império Rubro-Negro, que já é uma das torcidas organizadas mais animadas do nosso estadual. Apesar de eu ser bem novo, eu acompanhei os 3 títulos da Águia Negra. O primeiro eu tinha apenas 6 anos, fui na companhia do meu pai. O segundo e o terceiro título eu já estava com mais idade e consegui acompanhar o título de 2012 e o de 2019 foi quando a gente criou a torcida organizada, aí pronto, aí a festa foi completa. Amanhã, as faixas e bandeiras estarão no estádio novamente, desta vez sem os torcedores, que vão acompanhar tudo pela TV e prometem fazer a festa em casa mesmo, seguindo os cuidados com a saúde. Se depender da torcida aqui em Rio Brilhante, o tetra já é uma realidade, hein? Este otimismo todo também não falta em Aquidauana. A galera que sempre fez a festa na arquibancada continua vibrando pelo azulão e de olho em tudo. O Luiz Carlos acredita que faltou um pouquinho de ritmo e entrosamento para o aquidauanense na fase semifinal, mas que agora vai. Em Rio Brilhante contra o Águia Negra, eu acho que os jogadores vão ficar muito mais à vontade, vão deslanchar mais.
Águia Negra e Aquidauanense já se enfrentaram em Rio Brilhante 7 vezes. Números equilibrados, 3 vitórias para cada lado e um empate. O Azulão é um visitante que gosta de aprontar. Então eu acredito que o Aquidauana poderá trazer um bom resultado para cá, já que joga por 2 resultados iguais. Um empate é bom tamanho. É aquele negócio, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. O torcedor não vai ao estádio, mas o barulho continua. Eu acho que dessa vez o Aquidauana não vai bater na trave, não vai ficar no meio do caminho. Você sabe que nós temos Aquidauana e Anastácia, as 2 cidades unidas, querendo ver com muita expectativa esse sonho de ter o Aquidauanense campeão do campeonato do estado do Mato Grosso do Sul. Outras informações de Mato Grosso do Sul você encontra no G1MS. Nós encerramos esta edição do MS2 com imagens ao vivo de Corumbá. A todos uma boa noite e até a próxima.